Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com a gente, graças a Deus, tudo ótimo. Hoje nós vamos fazer uma saia tamanho P. Da última vez a gente fez um topzinho, lembra que eu falei que foi uma encomenda? Essa aqui também é a mesma, é o conjuntinho, só que ela pediu das duas da mesma cor, né? Lembra que eu falei que foi um rosinha assim? E eu vou fazer cor diferente. Aquele foi um azul mais fechado, chamado azul náutico, né? E esse aqui é azul planeta, em amigurumi também, tá? É um azul mais clarinho. Nós vamos precisar de fita métrica, marcador de ponto, marcador de carreira, ferramenta de acabamento, tesoura, agulha número 4 que a gente vai usar, 60 centímetros de elástico, chato, né? É melhor do que aquele redondinho. Não precisa ser muito largo, mas se quiser botar largo pode, sem problema. E agulha e linha pra gente costurar, porque quando a gente for colocar o elástico na saia, a gente já vai botar ele assim, fechadinho, costuradinho. Ok? Como é que é a receita? Muito fácil, é uma sainha também muito tranquila de fazer. Nós vamos começar pela cintura, vamos trabalhar toda ela em carreira circular, tá? Como se fosse um amigurumi, mas não é no anel mágico, a gente não vai fechar, vai ficar largo, né? Para poder a pessoa entrar na saia. Vamos começar por essa parte aqui, que são 4 carreiras de 150 pontos baixos. Por que 150? Porque na nossa medida dá a cintura de 86 centímetros, que é a cintura da saia que a gente vai fazer. Essa parte aqui de cima é a parte onde a gente vai botar o elástico, a gente vai fazer no final, a gente vai ver depois. Então eu vou fazer 150 pontos, 151 correntinhas, que eu já fiz aqui, 150 pontos baixos. Vou fazer 4 carreiras assim. Depois eu vou mudar para meio ponto alto. Então o corpo da saia, praticamente todo vai ser em meio ponto alto. Eu vou fazer 34 carreiras, para ficar mais ou menos com uma altura de 23,5 centímetros. Porque no total aqui, sem contar o elástico, no total aqui ela pediu que medisse mais ou menos entre 27 e 28. Fazendo essa medida, deu mais ou menos isso. Acho que deu, se eu não me engano, 28. Assim, eu acho que deu, o que eu falo, é porque agora pode dar um pouco diferente, entendeu? Só pra gente ter uma noção. Aí no final a gente vai fazer 2 carreirinhas de um enfeitezinho. Não é passa-fita não, é um enfeitezinho. Que a gente vai fazer nesses 50 meio pontos altos, que a gente não vai aumentar nem diminuir. Vai ficar sempre 150 pontos. Nós vamos fazer 2 pontos altos, um do lado do outro. Vamos pular uma correntinha e 2 pontos altos. Vamos fazer assim até o final, a primeira carreira. E a segunda, a gente vai fazer a mesma coisa, só que onde tinha a correntinha na carreira anterior, a gente vai fazer os 2 pontos altos, um do lado do outro. Aí onde tem os 2 pontos altos na carreira anterior, a gente vai fazer a correntinha. E assim vai para ficar intercalando, né? Não ficar tudo certinho, ficar um buracão. E no final o babado que eu fiz, eu botei aqui 2 ou 3 pontos baixos em cada ponto alto da corrente de base, né? Que a gente vai fazer daqui pra cá, então aqui é o final da peça, da construção. E se eu não me engano, eu fiz o dela com 2 pontos baixos em cada ponto de baixo, pra dar um leve babado. Se você quiser um babado mais embabadado, você pode botar 3 pontos baixos ou 4 pontos baixos, vai ficar bem embabadado. Com 2 fica um babado discreto. Mas fica babado. Aí no final de tudo, a saia pronta, aí a gente vai colocar o elástico, que a gente faz com fio duplo, para poder cobrir o elástico, né? Mas a gente vai ver na hora. Então eu já fiz aqui, eu falei 151, mas eu só fiz 150. Ó, 151 correntinhas. Aí agora eu vou fechar. Essa é uma parte muito importante. Eu já vi na internet pessoas mostrando que aí você tira e coloca aqui e vai fazendo e já fica na posição, mas eu nunca tentei fazer. Eu já vi fazendo, mas eu nunca tentei. Então não vou mostrar para vocês uma coisa que eu nunca fiz.
Bom, aí a gente vai fechar, prestar atenção na hora de fechar, ó. Tem que estar certinho, ó, tá vendo? Ó, não pode torcer. Tá certinho, ó. Aqui, aqui. Aí, chegando na pontinha, nessa posição, eu venho com a outra ponta que vai estar na agulha e coloco pela frente aqui, no primeiro ponto baixo que eu fiz. Aí, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou trabalhar, não precisa trabalhar naquela argolinha de trás, porque a gente dá, depois que a gente fizer a saia, porque ela vai crescer assim, né? Depois que a gente fizer a saia, a gente vai fazer a carreirinha do elástico e vai esconder. Então é bobagem, é ruim, né? A gente achar aquela argolinha de trás, é chato. Então vamos fazer no normal, porque isso não vai ficar aparecendo. O que a gente pode fazer é esconder esse fio inicial. Então vamos lá, fechei com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer 150 pontos baixos. É fácil de fazer, porque não tem não é muito mirabolante, mas é um pouquinho demorado, porque você vai fazer 150 pontos cada carreira que você fizer. É importante contar para não ficar de mais, não ficar de menos. Se ficar de mais, vai alargar a saia, se ficar de menos, vai apertar a saia. E também pode ficar torto, né? Eu faço duas com menos, aí eu percebo que tá errado, não quero desmanchar, aí vai ficando tudo torto, cheio de voltinha, de ondinha, né? Então, eu vou fazer carreira circular. Como é que é carreira circular? Vou trabalhar até aqui, quando chega aqui, eu continuo fazendo. Mas é importante a gente sempre marcar como é carreira circular, pra gente não perder aonde que a gente começou a nossa carreira, tá? Não precisa fazer quando termina, quando não é carreira circular, uma correntinha. É só fazer como se fosse amigurumi. A diferença é que a gente não vai fechar o buraco, a gente quer o buraco grande para poder a pessoa entrar aqui. A cintura, que eu falei, 86 centímetros, a cintura da pessoa. Mas o elástico só tem 60 centímetros, por quê? Porque eu quero, a cintura, ela é feita, a gente deixa 86 centímetros para poder caber no quadril também, né? Porque o quadril é 86 centímetros e a cintura é um pouquinho menos. Então, a gente vai na medida do quadril para poder dar certo. Aí eu boto o elástico, aí ele fica certinho, vai dar uma leve enrugadinha e fica certinho na cintura. Se eu não quiser botar elástico, a gente pode fazer como fez no top. Faz uma carreira de pontos altos, ou pode fazer até uma carreira assim, ó. 2 pontos altos um do lado do outro, uma correntinha, 2 pontos, que aí fica um passa-fita mais larguinho. Aí passa a correntinha e puxa, e aí vai ajustar a cintura do tamanho que quiser, tá? Eu fiz com elástico porque no exemplo que ela me deu era de elástico. E ficou bem direitinho, ficou bem bom, bem firmezinho. Então, eu vou fazer minhas 4 carreiras de ponto baixo, com 150 pontos, e volto só pra gente ver a mudança de ponto, pro meio ponto alto. Não preciso ficar mostrando aqui carreira por carreira, né? Porque senão fica um vídeo longo demais e chato. Então, na hora que for para mudar do ponto baixo pro meio ponto alto, eu volto só pra gente ver essa mudança. Tá bom? Até já. Agora, a gente vai fazer 34 carreiras de meio ponto alto. Então, a gente zera o marcador, vai contar 34. Não é continuando daqui, não. São 34 carreiras de meio ponto alto. Do mesmo jeito que a gente fez as 4 carreiras de ponto baixo. Aqui, ó, pode parecer que tá feio, e realmente não tá a 8ª maravilha, mas quando a gente vier com fio duplo, a gente vai colocar aqui e para fazer o elástico, né? Isso vai ficar escondido, tá? Não vai ficar grosseiro como tá aqui, não. Então, vamos lá. Vamos lembrar do meio ponto alto, né? Como é que é o meio ponto alto? Meu marcador aqui, esse é o meu primeiro ponto do círculo, né?
laço a agulha, venho no primeiro ponto, puxo e tiro os 3 de uma vez. Esse é o meio ponto alto. Só para relembrar, né? Porque quem tá me acompanhando já me viu fazendo milhões de vezes. Tiro os 3 de uma vez. E a gente vai trabalhar desse jeito por 34 carreiras. Então, quando eu chegar na 34ª carreira, eu volto pra gente fazer essas 2 carreirinhas aqui com esse enfeitezinho. A moça que me encomendou a saia, ela me mostrou, né, o modelo. Estava exatamente assim. Mas aí eu achei que ia ficar mais bonitinho se botasse uma fita. Aí peguei uma fitinha de cetim, um pouquinho mais escura que o tom da saia que ela pediu, o rosinha, e botei aqui, né, passei aqui e dei um lacinho. Aí ela gostou, ela disse que não quero essa fitinha de embrulho de presente, não. Eu prefiro como tava no coisa. Tudo bem. Aí eu fui lá e tirei. Aí deixou sem fita, quer dizer, cada um é que sabe do seu gosto, né? Então a gente precisa fazer as coisas que agradam o cliente. Por que eu tô falando isso? Porque a única coisa que ela pediu, que ela exigiu, ela me mostrou uma moça vestida com o top e com a saia. É que tivesse o babadinho, que fosse na mesma cor, rosinha clarinho. Aí eu falei, bom, se ela não falou que eu posso fazer do jeito, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser, né? Aí botei o lacinho, o top eu fiz de outro jeito, porque era só aquele triângulozinho que a gente fez, né, no último vídeo. Aí fiz um top bonitinho, que aqui assim no peito ficava uma bolinha, tinha mais um lacinho. Ela queria o triângulo. Então, quer dizer, ela não se expressou, né? O tempo todo ela disse assim, eu quero igualzinho, tá aí. Eu não teria mudado nada, mas ela falou, eu só faço questão do babado e da cor rosa. Aí eu, toda aqui, né, coisa de artesão, de crocheteiro, já deixei a imaginação correr e botei um monte de coisa, e ela não queria. Mas como ficou grande, lembra que eu falei que ficou, o primeiro que eu fiz ficou, não sei se eu falei, ficou grande demais, eu tive que fazer de novo mesmo, daí eu peguei e fiz, e o conjuntinho que eu tinha feito antes, que ficou grande para ela, eu deixo nas minhas coisas para quando eu vou para feira ou quando mostro para cliente, né, elas escolherem. Se alguém quiser escolher, né, porque já tá pronto ali. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E até, de repente, até eu falhei, né, porque eu podia ter perguntado, mas posso fazer outro top? Você quer realmente só isso, do jeito que eu fizer? Mas não, ela falou e eu fui embora. Queria botar minha imaginação para funcionar. Mas, assim, isso é um toque pra gente, até pra mim mesmo, né? Perguntar. Porque nesse caso aí eu participo de feira, né? E tudo aí fica mais fácil. Mas se não fosse esse o caso, eu ia ficar com uma mercadoria encalhada, né? Porque uma coisa é encomendar e você fazer como a pessoa quer. Outra coisa é você dar sorte de alguém olhar e falar, nossa, que lindo, eu quero esse, cabe em mim. Né? Aí podia ficar uma coisa encalhada. Então, assim, prestar mais atenção e sempre, como eu falo, fazer o que o cliente acha melhor. Porque eu posso achar que não ficou legal, que ficou muito simples, mas era o que ela queria, né? Então, cada um tem o seu gosto, né? Ainda bem, né? Porque com certeza eu sei que esse conjuntinho vai vender. Se não vender em conjunto, vender só o top ou a saia, tá ótimo também. Tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 34, ó, se vocês prestarem atenção, já vai ficando diferente, tá vendo? Porque o meio ponto alto é um pouquinho mais largo que o ponto baixo. Não vai mudar a quantidade, vai continuar com os 150 pontos, só que ela vai dar uma largadinha, né? Porque a gente já vai descendo aqui para chegar no quadril, para não correr o risco de ficar justo demais. A gente sabe que o crochê cede, mesmo que esteja justo demais, vai ceder. Né? Mas você, até na hora de botar, ficar apertado demais, fica ruim, né? Até ceder. Então, eu mudei o ponto por isso. Mas se você quiser, pode fazer toda de meio, de ponto baixo, ou toda de meio ponto alto. Não fazer essa partezinha aqui de ponto baixo. Pode fazer de ponto alto, não meio ponto alto.
Pode fazer de ponto alto duplo, é o ponto que você quiser ou que o cliente pedir, né? Porque ela podia ter mostrado o modelo e tá falando, mas eu quero um pouquinho mais frouxa, eu não quero tão justinha assim. Aí a gente já fazia de um ponto mais, que deixasse mais soltinho, mais frouxinho, ou fazia o ponto que ela mostrou, mas de repente com uma agulha maior, que aí ia ficar um pouco mais aberto, um pouco mais largo. Aí, se deixar a nossa imaginação voar, ela voa, senão a gente faz exatamente o que o nosso cliente quer, porque eles são os mais importantes pra gente, né? Então a gente precisa agradar mesmo. Até já então, gente. Prontinho. Chegamos aqui no final da carreira, o último ponto meio alto, né? Meio ponto alto. Aí agora a gente vai fazer aquela carreirinha, 2 pontos altos seguidos e 2 correntinhas. Quem quiser fazer o quadradinho menorzinho, pode fazer 2 pontos altos e uma correntinha, pula um ponto de base, 2 pontos altos, fica bem menor o quadradinho, mas eu vou fazer com 2 correntinhas. Então, ó, terminei aqui, aí eu vou fazer um ponto baixíssimo para ficar na mesma altura, né? Quando a gente faz circular, quando termina a carreira tá um pouquinho mais alto. Aí eu venho no próximo ponto, aí vou fazer aquele ponto alto falso, né, que a gente faz. Tem 2 jeitos de fazer, ó. Um ponto baixo, do jeito que eu tenho feito, né? Aí bota nessa perninha aqui e faz outro ponto baixo. Isso é uma maneira. E tem outra maneira, que faz um ponto baixo e uma correntinha. Também dá a mesma coisa, mesmo ponto falso, né? Aí vamos lá, já fiz um, agora eu vou fazer 2. Não, mas é em outro ponto, né? Não é no mesmo ponto, lembra disso? Isso. Aí agora eu vou 2 correntinhas. Pulo 2 correntinhas de base. 2 pontos meio altos de base, né? Aí venho. Duas correntinhas, pulo os 2 pontos de base. Aí no terceiro, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto, 2 correntinhas. Aí vou fazer assim até o final da carreira, tá? Vamos fazer com uma correntinha só para ver. Ó, uma correntinha, pulo só um ponto de base, né, que é esse aqui. 2 pontos. Uma correntinha, pulo só um ponto de base, 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo só um ponto de base, 2 pontos altos. Ó. Aí fica assim, mais fechadinho, tá vendo? Fica um quadradinho menorzinho. E aqui fica um espaço maior. Eu vou fazer com esse aqui, o espaço maior, tá? Eu vou fazer então até o fim, quando chegar no fim eu volto pra gente ver como é que vai ser o próximo, que o próximo a gente vai botar os pontos altos aqui e as correntinhas vão ficar nessa direção aqui, tá? Não é mistério nenhum, mas é só pra mostrar. Ai, meu Deus, por que eu tô desmanchando? Mas é só pra mostrar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Já fiz a primeira carreira de 2 pontos altos, 2 correntinhas. Gente, presta atenção que eu me peguei várias vezes fazendo um ponto alto só, fazendo uma correntinha só, e vai ficar tudo feio, tudo torto, tá? Preste atenção para não errar e se errar, arrumar. Então, ó, cheguei aqui no final, 2 pontos altos, 2 correntinhas, aí eu já cheguei aqui no primeiro ponto. Aí o que eu vou fazer? Um ponto baixíssimo. No primeiro ponto alto que eu fiz.
não é? Aí eu vou andar com ponto baixíssimo até aqui para fazer para começar a fazer o ponto alto, né? Porque agora eu vou fazer ponto alto nessas duas correntinhas e esses dois pontos altos vão ser as duas correntinhas. Então, já cheguei aqui. Aí vou fazer aquele meu ponto alto falso. Aqui. Dá uma alongadinha. Ó, mais um ponto alto. Duas correntinhas que vão ficar na direção dos pontos altos. Aí vem para as correntinhas. Duas correntinhas. Evita, faz o melhor, faz o ponto alto aqui, abraçando a correntinha, assim, ó. Abraçando a correntinha. Que fica um acabamento melhor. Se você for fazer pegando na correntinha, não vai ficar muito legal, ó. Vamos fazer. 2. Tá vendo? Ele fica mais esburacado. Quando a gente for fazer o babado também, que a gente vai fazer em ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos em cada correntinha. Se fizer assim, então fica um buraco muito maior, tá? Então, eu vou terminar aqui essa carreira, que é igualzinha à anterior. Igualzinha não, semelhante à anterior. A única diferença é que eu vou fazer os pontos altos nas correntinhas anteriores e os pontos altos da carreira anterior vai ficar na direção das correntinhas dessa carreira. Aí eu vou fazer até o final e volto pra gente ver o babado, tá? Que também é bem simples. Pronto, olha como é que ficou bonitinho. Aí agora a gente vai fazer o babado. A gente pode fazer o babado com ponto baixo, mas aí eu vou ter que fazer mais de uma carreira para dar uma alturinha. Então a gente vai fazer com ponto alto, que aí não precisa fazer mais de uma carreira, com uma carreira só da altura do babado. Ó, cheguei aqui, peguei o primeiro ponto, fiz um ponto baixíssimo e agora nesse primeiro ponto alto aqui que a gente fez, o falso ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos altos. Por quê? Como é que a gente vai fazer o babado? São 2 pontos altos em cada ponto de base. Quais são os pontos de base? Correntinha e ponto alto. Então, eu vou fazer 2 pontos altos nesse aqui, vou fazer 2 pontos altos nesse aqui, 2 pontos altos nessa correntinha e 2 pontos altos nessa correntinha. Mas como eu não vou fazer pegando a correntinha, porque senão vai ficar um buraco muito maior do que aquele da carreira de baixo, eu vou te mostrar depois, eu vou fazer aqui. Então, aqui dentro, eu vou fazer 4 pontos altos, né? Que é 2 para cada correntinha. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, assim, não tem mistério, é o que a gente já tá fazendo há um tempão. Dou uma altura. Fiz o meu ponto alto falso. No mesmo ponto de base, vou fazer o segundo ponto alto. Aqui é a mesma coisa. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Que aí já vai dar um babadinho de uma vez, numa altura boa, não precisa fazer 2 pontos. Aqui, 4 pontos, ó. Vamos fazer pegando a correntinha. Como é que vai ficar, pra vocês terem uma noção. 2 pontos, né? Outra correntinha. Agora, vamos fazer pegando, abraçando a correntinha, né? Não pegando na alcinha da correntinha. Além de ser mais fácil de fazer, né?
2, né? 3 e 4, ó. Dá um acabamento bem melhor, né? Fica bem parecido com esse aqui. Então, é só continuar. Dois pontos altos em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior e 4 pontos altos no espaço das 2 correntinhas da carreira anterior. E é só seguir assim até o final. Chegar no final vai dar um babadinho não exagerado, mas legal. Ah, mas se a cliente quiser um babado exagerado, faz 2 carreiras de ponto alto. Em vez de botar só 2 pontos em cada ponto de base, coloca 3 pontos em cada ponto de base. Aí aqui vai ser 3, 3, como são 2 aqui, 3 e 3, 6. Aqui são 6, entendeu? Vai ficar um babado bem mais curtinho, né? Bem mais embabadado. Aí vai dar vontade do cliente, e se você não estiver fazendo encomenda nenhuma, vai da sua vontade, do seu desejo. Eu vou terminar então o babado e volto pra gente colocar o elástico na cintura. Até já. Pronto, ó. Ficou bonitinho, babadinho. Agora, quem quiser fazer um pouquinho maior aqui, sem precisar fazer mais de uma carreira, faz com ponto alto duplo, que aí ele vai ficar um pouquinho maior, mas eu acho que assim ficou legal. Aqui, então, a gente pode colocar uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto alto e uma correntinha, para fazer um passa-fita e botar um cordão. Ou botar o elástico. Como a gente já botou o cordão no top, vamos botar o elástico. Eu medi 60 centímetros, tá? Um pouquinho menor do que a cintura, porque eu não quero que fique muito enrugado. E tem que costurar, fechar ele. E a gente fecha dessa maneira, ó, bota um pedacinho em cima do outro e vem com a linha e costura, tá? Nada de costurar desse jeito assim, que a gente tem mania de costurar, senão vai dar volume. Dá nó, então, nem pensar, para não dar volume, tá? Então, como é que a gente faz? Eu posicionei a minha saia, botando a lateral, que é o início das carreiras, eu boto na lateral, que não fica aparente aqui no meio. Mas ela ficou tão bonitinha, tão ajeitadinha, ó. Tá vendo? Então, mas eu vou fazer assim mesmo. Lateral. Como eu tinha falado, já o fio tem que ser duplo. Se eu botar o fio, um fio só, não consegue esconder muito bem o elástico, tá? Então, eu vou começar por aqui. Também não tem mistério. Eu vou fazendo os pontos baixos e pegando aqui, né, no outro lado da correntinha inicial e pegando o elástico. No início vai bem, mas quando vai chegando assim mais pra cá, ele vai dando uma enrugada aqui, mas não tem problema. No final a gente ajeita direitinho, bota proporcional a enrugada, tá? Vamos aproveitar e já costurar, já esconder esse fio. Ó, o importante é você fazer de uma maneira que não dobre o elástico, tá? Ele tem que ficar esticadinho, então tem que ser aquele ponto alto esticado. Desculpa, aquele ponto baixo esticado. Então, vamos lá. Boto aqui. Alonguei. E puxo. Vem aqui. Alongo e faço meu ponto baixo. Venho aqui. Alongo e faço meu ponto baixo. E vou arrumando aqui, tá? Pra ele não ficar... E assim eu vou fazendo até o final.
Peguei, ó, e vou ajeitando aqui. E assim a gente vai fazendo até o final. Parece que não vai dar certo, principalmente quando a gente vai chegando aqui, assim, que aí ele vai ficando todo enrugadinho, mas no final das contas dá super certo, tá? Então é só fazer assim até o final. Então eu vou terminar a minha aqui, a colocação do meu elástico, e volto pra gente ver como é que ficou a saia pronta, ok? Até já! Tcharam! Eis aí a nossa sainha, como ela ficou lindinha, viu? Olha, pode usar de qualquer jeito, que não dá nem pra ver as emendas, ficou muito linda essa saia. Vamos ver as medidas dela agora. De altura, 30 centímetros. De largura, 40 centímetros no quadril. A cintura, 29 centímetros sem o elástico, com o elástico, né? Esticando dá mais ou menos a mesma medida do quadril. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Que Deus nos proteja e nos ilumine. Tchau!